2h09, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar com um professor, pesquisador da Embrapa, uma pessoa que já foi mais presente aqui no Gazeta Entrevista, mas eu espero retomar. O terceiro bloco, eu falei segundo. Eu pretendo retomar aqui a sua presença mais vezes, professor. O senhor sempre qualifica o nosso debate aqui. Professor Judson Valentim, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Nós da Embrapa estamos sempre à disposição de vocês para dialogar com a sociedade. Bom, professor, eu falei no início do programa que essa edição é quase uma edição temática, porque nós acabamos de conversar com o secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, tratamos a respeito uma parte da agenda de Rio Branco para o encontro da ONU na Escócia e, claro que isso é também motivo da nossa conversa, esse encontro que vai acontecer do dia 31 ao dia 12 de novembro. Exatamente, em Glasgow. Bom, parece que a participação do Brasil, todo mundo está alimentando expectativa nenhuma em relação à presença do Brasil lá. O que o senhor acha que essa percepção da comunidade científica internacional, de alguns governos, tem sentido essa percepção negativa a respeito da agenda brasileira? Olha, o Brasil sempre teve um protagonismo muito grande nas discussões relacionadas a mudanças climáticas, a biodiversidade, pelo que o Brasil representa em termos globais, né? Nós detemos aí uma grande parte da biodiversidade do planeta e o Brasil detém só na Amazônia 40% das florestas tropicais remanescentes. Então o Brasil sempre foi um grande protagonista e foi um país extremamente propositivo, né, nessas conferências globais. Eu, particularmente, apesar de todas essas considerações, acredito que nós vamos continuar tendo um protagonismo talvez com atores diferentes. Por exemplo, o setor privado brasileiro vem crescentemente aí se preocupando com essas questões de mudanças climáticas, adotando as práticas de ESG, né, de governança, preocupações sociais, ambientais e de governança, né, e também os estados brasileiros, e os estados da Amazônia são um exemplo, né, também se organizaram e vão ter uma participação bastante expressiva. Então eu acho que os segmentos da sociedade civil, setor privado, setores governamentais vão ter uma participação expressiva. Talvez pudesse ser maior, pudesse ser melhor, mas é o que nós temos considerando o contexto atual. O senhor acredita, o senhor avalia que a Embrapa participa dessa discussão no mesmo nível que vinha participando? Olha, a Embrapa vai estar presente, o presidente da Embrapa vai estar presente na COP26, né? Ele já está lá, na realidade, na Europa, participando, porque a Embrapa mantém um laboratório no exterior, na França, né? Então ele está em outros compromissos, mas vai estar presente na conferência. Boa parte dos programas e das iniciativas que o governo apresenta na COP26 vai apresentar. Por exemplo, no âmbito do Ministério da Agricultura foi lançado recentemente o plano ABC+, né, que contempla algumas inovações. ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Exatamente, né? O plano de agricultura de baixo carbono. Então nós estamos ampliando e incorporando novas práticas, permitindo ampliar o leque daquelas atividades produtivas que são consideradas como de baixo carbono. Então a Embrapa participa disso. Boa parte dos compromissos que o Brasil assumiu desde 2010 para reduzir as emissões de gases tem a ver com a agricultura, né, com o setor agropecuário, né, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, a ampliação em 4 milhões de hectares das áreas com integração lavoura-pecuária, o crescimento da área com integração lavoura-pecuária-floresta. Então todos esses compromissos têm a ver com a adoção de tecnologias, de boas práticas de produção para a mudança dos sistemas de produção agropecuários. Na sua avaliação, esse tipo de política chegou ao pequeno produtor? Porque quando se fala nisso, me parece que esse cenário, esse contexto, esse acesso a essas tecnologias já está bem resolvido, mas aqui no Acre eu estou falando, mas para um grupo muito seleto e para o pequeno. Olha, na realidade, a situação é bem semelhante no Brasil todo. O grande produtor que está inserido no mercado de commodities, nessas cadeias de soja, milho, algodão, na pecuária de corte,
ele consegue estar capitalizado, ele consegue pagar os serviços e contratar o serviço, ele consegue ter acesso à assistência técnica, porque ele paga, né? Ele consegue ter acesso ao crédito, porque ele consegue vencer as barreiras burocráticas que existem, mas os pequenos produtores, veja, no Brasil, segundo o Censo Agropecuário, apenas uma média de 20% dos produtores, dos 5 milhões e 200 mil produtores, 20% tem acesso à assistência técnica. Isso considerando pequenos, médio e grande. Dos 5 milhões e 200 mil, 20%. 20% tem acesso à assistência técnica. No Brasil todo. No Acre, 11%. Se você isso grande, médio e pequeno, só 11%. Se você vem para os pequenos produtores, isso cai a menos da metade. Nós temos em torno de 4 a 5% dos produtores que têm acesso à assistência técnica. Então, veja bem, por mais que o produtor veja na televisão, pelo celular, pela internet, pelo rádio, ele ouça sobre as novas tecnologias, sobre as inovações, mas se ele não tiver alguém que entenda disso para orientá-lo, para ele fazer a mudança, né, ele não vai mudar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos 15 mil produtores que plantam mandioca no Acre. Esses produtores, para plantar mandioca, ou ele tem que desmatar 1 hectare, ou a área, ou ele tem que brocar e derrubar uma capoeira, né? Porque é a alternativa que ele tem. A Embrapa desenvolveu um sistema conservacionista que, com um pouquinho de calcário, um pouquinho de adubo e usando leguminosas, por exemplo, para adubação verde, consegue pegar uma área improdutiva e torná-la produtiva depois de alguns anos, né? Essa tecnologia pode beneficiar 15 mil produtores no Acre. Olha só, isso aí não é agricultura de baixo carbono? Exato, isso é a agricultura chamada conservação, inclusive é um pouco mais até, porque ela conserva, ela não só reduz o carbono, mas como ela evita que você desmate, porque, veja bem, se 15 mil produtores fizerem a sua plantação de mandioca usando as áreas que já estão abertas, são 15 mil hectares ou 30 mil hectares a cada ano que você deixa de desmatar para essa produção. Eu estou dando um exemplo, apenas um exemplo de atividade. Vou dar um outro exemplo, né? Um produtor hoje que planta 2 hectares de açaí irrigado, ele consegue ter uma renda, depois que entra em produção o açaí, de R$30 mil por ano. Veja bem, a classe média brasileira, a renda é 650 a 3 mil reais. Né? Esse produtor, com 2 hectares, ele consegue sair da pobreza, extrema pobreza, e está na classe média brasileira. Quem é que está errando, professor? Porque se nós temos famílias nesse perfil, temos a tecnologia, temos instituições como a Embrapa, por que isso não está chegando? Quem é que está falhando aí? Olha, nós temos vários problemas. Eu sempre digo, por exemplo, é uma coisa surpreendente, mas a primeira coisa que precisa mudar é o seguinte: você vai nos municípios do interior, nas escolas rurais, os jovens estão terminando o 2º grau sem formação técnica. Então, se você tivesse esse jovem terminando o 2º grau como um técnico agrícola, um técnico zootecnista, um técnico agroflorestal, ele estaria rapidamente levando esse conhecimento técnico para a propriedade dos pais dele e ele poderia se tornar um agente da extensão que está lá no campo. Quando você contrata um agente de extensão hoje por uma agência pública, ele é um cara da cidade, um engenheiro agrônomo, que tem uma expectativa salarial maior, é um veterinário, um zootecnista. Ele só vai poder trabalhar durante a semana quando o produtor está no campo trabalhando. No fim de semana, quando o produtor tem tempo para conversar, o técnico está na casa dele, com a família, lógico, mas o produtor está lá disponível para conversar. Então, se você tivesse essa capacidade técnica, os próprios produtores tendo pessoal, e nós temos exemplo disso. Se você olha aqui o Projeto REC, o que eles fizeram? Eles investiram nos filhos deles para se formarem como técnicos que hoje estão tocando, fizeram a sucessão, capacitaram as pessoas. Outro exemplo, o Senar está fazendo uma revolução. O Senar treinava 1,5 milhão de pessoas no Brasil inteiro, né? E o cara tinha uma caixa de certificado, mas não tinha usado nada, porque ele só sabia que existia, mas não sabia como fazer. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Eles mudaram, hoje eles fazem assistência técnica e gerencial continuada. Eles pegam produtores, um grupo menor, mas mandioca, eles trabalham com mandioca, pecuária de leite, pecuária de corte, várias cadeias. Eles pegam o produtor e trabalham com esse produtor durante 2 anos, continuado. Então eles fazem não só capacitar técnico, mas capacitar o produtor para fazer conta, para gerenciar o seu negócio. O governo do estado está tímido nessa, porque o governo do estado pode ser um agente indutor disso aí, ele acelera um pouco esse processo. No governo do estado do Acre, na sua avaliação, poderia ser mais dinâmico nisso? Eu acho que nós precisamos de pensar estratégias e formas diferentes de fazer chegar a informação técnica, a capacitação ao produtor. Não dá para você pensar mais que você vai contratar um
uma pessoa da cidade, montar toda uma estrutura, o custo de você fazer a extensão rural pelos métodos antigos, numa região que tem baixa densidade populacional, grandes distâncias, ramais precários, né, e tal, é inviável. Nós temos que pensar outras estratégias de fazer capacitação, de levar a assistência técnica a esses produtores rurais. Eu não acredito que não é só o governo do Acre, são todos os governos, como eu te disse, têm pecado muito. Infelizmente, você lembra, nós tínhamos a empresa brasileira de extensão rural, a Embrater, igual a Embrapa, que coordenava o sistema. A Embrapa coordena o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Era a Embrater, não, era a Embrater Nacional e as Emateres nos estados. Esse sistema nacional foi destruído. Né? Governo Collor, inclusive. Exatamente, foi destruído, foi extinto a Embrater. E aí os sistemas estaduais, porque ela provia toda a parte metodológica, a orientação para como fazer, eles trabalhavam isso. E muitos estados principalmente do Norte e Nordeste, são estados que trabalham com a população muito pobre. Né? No Acre, 40% da população depende de Bolsa Família. CAD único, está cadastrado no CAD único. Então, o que acontece? O Estado não tem perna para fazer tudo. E aí ele prioriza, vai priorizar. Nós estamos numa pandemia, vai priorizar saúde, educação, segurança, e essa parte acaba ficando com a menor parte do recurso. Professor, a sua narrativa não lhe traiu, não? Porque o senhor foi um pouco otimista em relação à nossa participação na Escócia. E agora está dando vários exemplos das nossas canelas fracas. Mas eu vou te dar um exemplo bom. Por exemplo, eu falei que os governos podem ter protagonismo. Os 9 governos da Amazônia se reuniram e criaram um consórcio de governadores da Amazônia Legal. É uma pessoa jurídica. A Embrapa fez um convênio com eles, nós fizemos, os 9 governos discutiram durante meses para priorizar 3 cadeias produtivas que deveriam ser fomentadas. Quais foram? Priorizaram açaí, o pescado, a aquicultura, né? E os sistemas integrados, que inclui os sistemas agroflorestais. Nós fizemos, reuniu técnicos dos governos, técnicos da Embrapa no 9 estados, em 3 oficinas, elaboraram um projeto de 1,2 bilhão, sendo 400 bilhões de contrapartida. Tá vendo?